Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live do Reprogramando Hábitos, a live de número 91, com mais uma convidada muito especial. E seja bem-vindo, já se aconchegue, já vai chegando aqui, eu já vou dando bom dia para as pessoas queridas também. E nossa convidada Andréia já chegou, já vou autorizar aqui, Déia. Só um segundo enquanto eu vou escrever aqui também o tema, enquanto as pessoas chegam. Bom dia, Rose. Bom dia, Flávio. Enquanto a gente vai chegando aqui, Fabrício, Márcia. E bom Alô, bom dia! dia! Bom dia, Gus! Bom dia, gente! Bom dia, Fabrício! Bom dia, querida. Tudo bem aí? Despertando Tudo cedinho? ótimo, Gostoso? verdade! Muito bom! Feliz em estar aqui com você. Acho que, sem dúvida, isso é um super estímulo para acordar mais cedo. A gente Obrigado por acorda estar aqui. feliz para isso. Valeu, querido. Obrigadão. Sei que você estava ontem à noite fazendo sua atividade física, eu olhei lá nos Sempre, stories. sempre. É aquele hábito, né? Isso aí é Hábito é o, hábito. é o hábito, faz bem. Não abro mão, então às vezes um pouquinho mais tarde, mas é um momento que eu consigo me reconectar comigo, cuidar do templo. Então às vezes é curtinho, é rápido, mas tá feito. É lindo. A gente vai falar sobre isso. Muito Vamos. bacana. E temos o Reprogramando Hábitos também na Nesse final semana de semana. passada, retrasada, esse fim de semana, exato. Na semana retrasada, o Fabrício até trouxe para a gente essa mudança, né, do como a gente acredita, né, na mudança de uma vida, até mesmo em pequenos hábitos, sabe? Hábitos assim, que você consegue, que Mas chama de é isso. atômicos, né? Hábitos atômicos, porque é um hábito tão poderoso, tão inquebrável, assim como um átomo, né? Que aí Exatamente isso. não se perde, né? É uma parede é construída com vários tijolinhos, né? Ela não Hum, subiu inteira. E é mais ou menos assim que funciona. que São esses legal. pequenos detalhezinhos aí. Que legal. Bom, eu vou colocar aqui, a gente está começando a live, deixa eu colocar aqui o tema também sobre alimentação saudável. Para quem não conhece, estou aqui com a doutora Andréia, uma querida Isso. amiga. Então, agora que já deu uns 5 minutinhos, o pessoal vai chegando, vou fazendo esse começo aqui de bom dia e pedindo para as pessoas até convidem pessoas, porque essa mulher aí que vocês enxergam aí na frente, ela tem muito conhecimento, vocês vão ficar meio que, uau, não olhava dessa forma, não. E é muito bom, muito bom. O quanto ela faz parte da minha jornada de autocuidado. Obrigado, Dé. Exato. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho então, Gus. Vou aproveitar aqui o gatilho, Por né? Para favor. quem não me conhece, eu sou Andrea, eu sou médica, eu atuo na área da nutrologia. E a minha escolha da nutrologia foi justamente o poder olhar para o paciente como um todo. Eu sempre quis ser clínica, mas sempre tinha essa questão de cuidar da doença, e eu ficava, nossa, mas né, tem alguma coisa a mais aí que eu queria entender. E a nutrologia ela me deu esse olhar do todo, de poder olhar para o paciente também não só pela doença, mas para a gente cuidar da saúde. E nesse processo, quando eu fui buscar essa questão do autoconhecimento para mim, a questão da comida sempre foi algo muito presente na minha família, né? Eu desenvolvi uma questão alimentar bem importante quando eu tive uma perda familiar, e isso me fez buscar muito também essa questão do autoconhecimento, o que que eu buscava na comida, o que que me dava gatilhos. E, de novo, a gente entrava na questão de hábitos, porque no começo é um gatilho que pode ser emocional e depois eu vou repetindo aquilo, né?
e vai se tornando um hábito. Então, olhar para esse meu lado pessoal fez com que eu olhasse o outro também de uma maneira muito mais clara, né? Viver esse processo alimentar todo. Então, foi Que, extremamente importante para mim. que legal. Para mim, ressoa mesmo como música, né? Porque como isso faz parte da minha jornada, como eu estava, né, falando, você faz parte dessa minha trajetória mesmo, de autocuidado através da comida. E você já traz três coisas que para mim são assim algo primordial, né? Para quando eu te pedi lá atrás, falar, Dé, vem falar para a gente de alimentação saudável do jeito que você enxerga, porque uma é a questão de saúde, né? Uma coisa é eu me alimentar ou não preciso cuidar da minha alimentação porque eu estou saudável, né? O que é saúde, né? Porque eu não estou doente, né? Então, o que é saúde, né? Outra coisa que você fala que é lindo, né? Essa relação da comida com a nossa vida, né? Com o nosso modo de viver, né? E eu moro em São Paulo, você agora mora em São Paulo, já é paulistana aqui também. E o Fabrício fala isso, né? O como São Paulo é o melhor lugar do mundo para se Para comer, né? Então comer, tem o hábito social, o hábito de se relacionar através da comida. Aí você traz a exato. família, né? Olhando para essa comida. Então tem muita coisa aí, tem muita coisa mesmo para a gente falar. Que legal. Exato. Quando a gente vai falar sobre saúde, né? Existe um conceito de saúde ser a ausência de doenças. E não necessariamente, isso é um conceito um tanto limitado, né? Saúde é realmente o bem-estar físico, mental, social. Saúde é ter uma vida, né? Assim, ter energia. Quando a gente pensa assim em vida, energia, potência, aquele fogo que nos alimenta. Então, isso sim, quando eu olho saúde, eu olho nesse lugar. Lógico que a gente vai respeitar o corpo e suas fases, né? Então, a gente sabe que há um envelhecimento e que isso muda, mas a gente Uhum. pode envelhecer muito bem, com uma potência, com uma energia, de acordo com essa idade, sim. Então, é esse o cuidado do dia a dia. E a alimentação, às vezes a gente entende como comer só para tapar um buraco ou buscar energia, mas para todo o nosso corpo funcionar, a gente precisa de coisas tão pequenininhas, né, de micronutrientes que vão dar essa potência toda. E nessa comida, a gente vai precisar buscar isso também, né? Então, esse combustível para nossa máquina. Então, se você tem um carro, né? A gente volta na história que o Gustavo conhece, que eu uso para alguns pacientes. A gente tem um carro. Os primeiros com pré-zerado, sair da concessionária, ele tá cheirando a novo, potência máxima. Esse carro, por uns 2 anos, se não for um problema de fábrica, né? Genético aí, bem forte. Boa referência. Genética, né? Ele não vai dar problema. Vão ser 2 anos que você tem certeza que você tá bem tranquilo, né? E é mais ou menos o nosso corpo. Se a gente colocar aí 1 ano do nosso corpo, 1 ano do carro para 10 anos do nosso corpo. Então, até os 20 anos, dificilmente alguém tem muita queda da potência. Tem que maltratar muito a máquina, né? Então, tem alguma doença muito grave? Não, a máquina é boa, né? Você é uma Mercedes. Então, Perfeito. você vai funcionar super bem. No entanto, depois de 2 anos, a gente começa a ter a necessidade maior, falando do carro, né? De começar a cuidar um pouquinho mais. A potência do motor já não é a mesma, a gente precisa colocar um bom combustível, um bom óleo. Não é interessante ficar na reserva, até porque se você está na estrada e você não vê um posto,
Você tá só com a reserva do carro? E aí, o que que acontece, né? Aham. Então já são umas coisas que valem a ter atenção. Depois do terceiro ano do carro, a manutenção ela é mandatória. Então você já precisa começar a entender que aquele carro, para ele não te dar problema nos próximos 2, 3 anos, você vai ter que começar a cuidar um pouquinho mais desse motor. Vai ter que mandar na revisão, vai ter que ver como é que tá a bateria, o pneu, o óleo. Começa a ampliar um pouquinho mais. Uhum. Depois do quarto ano, se você não teve cuidado com esse carro, ele vai começar a dar algum probleminha, né? E se você não cuida depois do quinto, tem alguns até que falam, depois do quinto já está na hora de vender, né? Porque já vai começar a dar problema. Sim. Mas tem gente que segura um carro aí 7, 8 anos, sem problema nenhum. Com as Tá. suas devidas revisões, com os seus devidos cuidados. E assim com a gente. Então a gente sabe que depois dos 20, a gente já precisa ter esse olhar um pouquinho mais cuidadoso, porque aí vão entrar outras questões, né? A demanda é muito maior. E aí no quarto, nos 40, nos 50, é a hora que podem surgir doenças, né? Que o nosso corpo ele já está vindo de um desgaste, né? Então imagina que essa máquina aqui você está usando toda hora. Se você não trata isso bem, alguma coisa vem. E É, o alimento. Pode falar, Gus. não, desculpa, eu só ia fazer um adendo aí, porque é isso que estava exatamente na minha cabeça, né? Quando você foi trazendo isso, e a gente vai 100% inconsciente, muitas vezes só obedecendo, né? Então, muito da cultura da família. Então, assim, uma família, né? Nossa família tem informações sobre como se alimenta bem ou não. A gente vai absorvendo isso, mas a gente é muito inconsciente, né, daquilo que a gente come, desse hábito, né, de como a gente, Exato. se a gente come para mastigar, eu até fiz uma pergunta nos meus stories, você come para mastigar, né, ou você se alimenta, né? Minha mãe, ela brincava mesmo, ela botava o prato na comida, só vai levantar quando terminar o prato de comida, e ela botava o prato e tinha que comer, e eu ficava às vezes 1 hora até comer, né? Então criava muito essa relação do que tinha no prato tinha que comer. Tinha E que a comer, quantidade né? não tinha uma relação, né, de será que eu quero, o que que eu quero, quanto eu quero. Não, era algo imposto, né, assim mesmo. Bom, Isso também eu trabalhei, todo mundo. inclusive, em terapia. Eu tinha muita Olha, dificuldade em deixar comida no prato, em falar, não quero mais, eu tô satisfeita. E, assim, hoje a gente sabe muito bem, principalmente nessa caminhada de autoconhecimento, nenhum pai, nenhuma mãe fazem algo para tentar prejudicar o filho. Aquilo também é uma mensagem que eles aprendem e eles vão repassando. E hoje, quando nós adultos, né, donos da nossa vida, a gente tem a oportunidade de olhar e ressignificar essas situações, entender por que veio, o quanto aquilo foi importante para a gente até agora. Vai ver que a gente também não comeu o suficiente, tá? E a gente precisaria dessa situação. Mas a partir de agora, dá um novo significado, poder olhar para si, entender quando dizer sim, quando dizer não, né? Eu vejo muitas pessoas assim que chegam em consultório e falam: eu não consigo viver sem comida, eu não sem pão, eu não consigo viver sem bolo. E aí eu questiono: ah, mas se eu for fazer dieta, eu vou me sentir preso. O que que é liberdade, né? Primeiro que dieta é hábito alimentar diário. Então, dieta não é restrição alimentar. A sua dieta ela pode ser boa ou ruim. Então, essa palavra, a gente precisa tirar ela como uma prisão aqui da nossa cabeça e trazer uhum, ela como uma coisa simples. O que você faz todo dia na sua alimentação é a sua dieta. E que liberdade legal. alimentar, pode falar. Desculpa te cortar, porque tem muito, né, uma crença enraizada, né, nessa palavra.
ou porque é uma dieta, porque, não, mas eu não preciso emagrecer, não, porque eu não vou colocar uma dieta, o que meus amigos, né, o que minha família vai achar, E aí é lindo isso, porque você tendo consciência ou não, você vive a sua dieta, A sua né? dieta. A sua dieta. Agora você pode, inclusive, estar restrito, né? Você falou de liberdade, você pode, inclusive, estar se limitando inconscientemente. Exato. Inconscientemente. Inconscientemente. Porque quando você fala, eu não consigo viver sem pão, isso para mim é uma prisão. Você está Uhum. preso numa situação que você não consegue dizer não. E liberdade é justamente você poder dizer sim e não quando você está realmente disponível, quando aquilo é interessante para você, quando você principalmente tem consciência do que você está fazendo, né? Então, essa questão do hábito alimentar é isso. Você, quando você tem liberdade, você sabe que você pode ter regrinhas, que você coloca os pequenos hábitos, né? De fazer Uhum. 80% certo, e você vai ter a liberdade também da exceção. E aí sim é quando você pode falar sim, sem peso na consciência, porque algumas pessoas, quando estão falando em alimentação saudável, é como se não pudesse abrir mão também. E pelo contrário, o que eu falo muito em consultório é essa questão do equilíbrio. Se você faz o global certo, você pode se permitir um dia fazer a sua refeição familiar com tranquilidade, sem pensar em absolutamente nada. Porque é uma Mercedes essa máquina. Ela é boa. Ela Uhum. permite que você, às vezes, acelere um pouco mais. E depois você Perfeito. anda tranquilo. Então, essa Perfeito. máquina, o problema é que a gente confunde, às vezes, o que é bom, né? E o que não é. Eu não vou falar que é ruim, mas o que não é dentro do saudável, né? A gente altera muito essa proporção. Isso acaba gerando uma lesão no nosso corpo, de fato, porque aí já está desequilibrado o sistema. E aí Então eu são perco a esses. liberdade. Aí eu perco, Exato. desculpa, né? Porque aí eu perco a liberdade, né? É interessante você falar dessa palavra e aí me vem isso mesmo, né? Porque a gente se sente, né, na liberdade de usar da comida para exercer alguma liberdade na nossa vida. E assim como você trouxe, né, essa relação, quando você falou do prato de comida, nossa, e aí me cai uma ficha, assim, me cai uma prateleira de ficha mesmo, de Vai putz, caindo. quantas coisas, né? Uma autoridade me colocava, uma figura de autoridade me colocava à frente e eu tinha que comer, e eu tinha que comer aquilo porque era bom, né? A mãe é o chefe, a mãe é um professor, a mãe é alguém que você tem como autoridade, e não, eu não posso dizer não, eu não posso nem me recusar, né? E aí a gente expressa depois de adulto, né? Me vejo assim, não sei se está certo, mas depois de adulto, fala, não, agora eu tenho o direito de escolher aquilo que eu como, aquilo que eu não como. E aí eu coloco na Exato. comida, né? Essas minhas relações, né? De poder ou não, de saber dizer sim ou não, né? Em questões emocionais até mesmo, quanto a gente joga para comida, né? Eu tô dizendo canaliza, 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 e aí a Exato. gente não quer perder essa liberdade de se expressar através da comida para a gente mesmo, É, né? é muito assim, quando a gente vai falar de comida, né? E das, eu falo das casinhas da vida, né? Trabalho, educação, filhos, família, tudo. Quando a gente olha para a comida, ela acaba sendo o prazer mais rápido, fácil, acessível, só depende de você, lícito, aceito pela sociedade. Então, é um prazer muito fácil. E Hum. qualquer situação que nos leve para uma situação assim de sofrimento, então, e quando eu falo sofrimento, não é uma tragédia. Às vezes, simplesmente o sofrimento é estar cansado de um dia cheio, o nosso corpo entende aquilo como sofrimento.
E quando a gente entra nesse lugar do sofrimento, a gente tenta uma compensação no prazer. E aí a comida, ela acaba sendo essa compensação. Apesar de que quando você está cansado, o que você deveria fazer, dormir, talvez. Mas às vezes, naquele momento, a gente está querendo um prazer rápido. Então existe essa questão também da velocidade do prazer que a gente encontra na comida. E quando a gente começa a trazer isso pro consciente, pro racional, então é aquela coisa do respira um pouquinho, pensa realmente, se conecta com o que o seu corpo está precisando, o que você está buscando nessa comida. É só um prazer? Você está buscando realmente dar o que o seu corpo precisa? É o seu corpo que está pedindo isso ou é a sua mente? Lógico que assim, de novo, voltando na questão da prisão e da liberdade, às vezes se permitir é ok para todo mundo, né? Porque comida também é uma forma de amor. Quantos não aprenderam isso dentro de casa? A gente chega na casa da avó, ela vai cozinhar pra gente. E aí, se não comer a comida da avó, pelo amor de Deus. Ave Maria. É a Terceira Guerra Mundial. É um sufoco. Né? Mas então, comida também está relacionada a esse amor. Então, se permitir ocasionalmente esses prazeres, tá ótimo. Mas quando isso é todo dia, a gente começa aí a entrar num parâmetro que pode realmente prejudicar a nossa saúde, prejudicar outros setores da nossa vida. Né? E é uma bola de neve. A gente começa se compensando na comida alguns dias seguidos, daqui a pouco a gente acorda, já não tá mais com aquela energia, até porque geralmente quando a gente vai se compensar com alguma coisa, não é um prato com legumes, arroz, feijão, salada e carne, né? Ou ovo, que Não. seja. Não é. É aí uma explosão de carboidratos e gorduras saturadas que vão fazer com que a energia do seu corpo também não fique tão boa. Né? Vai ter uma lesão aí, vai ter um processo inflamatório. Então isso altera também a nossa energia no dia a dia. Mas, de novo, de vez em quando, isso é ok. Chegar nesse ponto de equilíbrio, entender essa nossa relação com a comida, os fatores familiares, isso aí é extremamente importante até para o autoconhecimento, né? Da onde eu vim, quem eu sou. A comida faz parte disso, nosso relacionamento com a comida. Né? Desculpa, a doutora Alana está aqui, querida também, que acompanha a gente algumas vezes. Tá sempre aqui com a gente também. Ela disse, né? Me identifiquei na parte da avó, ela ficou uns dias com a família, não dá para resistir à comida de vó, e é verdade, né? Essa relação com os temperos, né? Como o Fabrício acabou de escrever aqui também, temperos na vida. Pequenas recompensas ao longo do caminho e não grande prazer imediato. E a comida Exato. com esse relacionamento mesmo, né? Que você fala. E você está falando de hábitos, né? Para as pessoas terem consciência do para quê, né? Um estudo de 2016 da Duke University fala, a gente tem 60% do nosso tempo realmente são decisões, 40% são hábitos, né? E aí você está jogando, a gente está trazendo luz aqui como especialista justamente para falar, olha, não sei se você percebe, porque hábito é assim, a gente está refém. Se você não está sendo impulsionado por eles, com certeza você está sendo refém por algum hábito que você já programou na infância, né, com algum Exato. ancestral, com alguma vivência, com uma forma de viver, com uma forma de se relacionar com a vida. Nessa fala, eu queria dar um exemplo até que eu até compartilhei isso em um outro momento, e você lembra, né? Não sei se você vai lembrar das minhas consultas contigo aí. E a pizza, né? A gente é casado há 4 anos, eu e a Elaine, e a pizza faz parte do nosso hábito, né? Fazia muito parte do nosso hábito enquanto família, né? Então, desde que a gente casou, e tinha final de semana,
tá? Não precisa, eu sou 100% vulnerável aqui, não precisa disso, porque de final de semana, e aí coisa de casado, recém-casado, e aí recebe gente em casa. Aí era pizza na sexta, pizza no sábado, pizza no domingo. E aí, durante a semana, eu falo, gente, graças a Deus nunca morei em cima de uma pizzaria, porque eu acho que eu comeria todos os dias, né? Mas vem muito da minha família, tá? Os bons momentos que a gente tinha era a gente vamos celebrar, sabe, com a pizza, com alguma coisa. E eu percebi onde eu queria chegar, né? Nessa quarentena, no começo da pandemia toda, e a gente ficou até hoje, né? A gente acaba não trazendo nenhuma comida externa, a gente acaba fazendo pizza em casa, a gente acaba, né, com farinha integral, com um pouquinho de cuidado que a gente tem, mas dentro do nosso sabor. Mas eu fiquei, até a Elaine falou, nossa, acho que desde que eu te conheço, você nunca ficou tanto tempo sem pizza. Interessante, mas eu fiquei 3 meses sem pizza nenhuma e eu falei, e eu não tinha pensado o que, que era isso. Quando eu me vi, parece muito bobo, né? Mas quando eu vi, eu percebi o quanto eu ia para os salgados, né? Para esses carboidratos, para essas bombas, né? De prazer, Energia, prazer, né? para me reconectar comigo, sabe? Para durante o dia, eu me exigia muito para o externo, então para um projeto, para uma ação, para trabalho, para filhos, para estudos, etc. E aí no momento qual era o momento que eu tinha de conexão aqui comigo, para me sentir o corpo, sabe? Para falar que eu estou vivo, sentir meu corpo. Aí eu ia para esses salgados, né? Eu ia para, enfim, E interessante. acontece muito. Uma vez, eu moro em São Paulo há 6 anos, né? E não tenho família aqui. Minha família é toda de Manaus. E eu tinha, de vez, alguns episódios eu tive de compulsão alimentar, que isso foi um período na minha vida que foi bem importante. Trabalhei muito isso em terapia. E um dia minha mãe estava aqui em São Paulo e eu falava, mãe, não vai, fica aqui mais uns dias. Ela, não posso, não posso. Era todo final de semana que ela estava aqui em São Paulo, era isso. Deixei ela no aeroporto num sábado, ou foi num domingo, às 10 da manhã. E o meu paladar para doce de manhã não sinto falta, eu sou mais de salgado pela manhã. E eu deixei ela no aeroporto, eu senti um desespero para comer um bolo de chocolate. E eu lembro que eu fui direto num local que eu sabia que tinha um bolo de chocolate. Cheguei em casa, eu olhei para aquilo e eu falei, nossa, parece bolo de chocolate que minha mãe fazia quando eu era pequena. E eu entendi o quanto eu fui ali naquele local para eu me sentir conectada com ela, porque eu não queria que ela fosse embora para Manaus naquele momento. E o quanto aquilo foi irracional até eu chegar em casa, olhar pro bolo e falar: nossa, mas eu nem tô com vontade de comer um bolo agora. Nem gosto de comer bolo de manhã. O que tá acontecendo? E quando eu parei para analisar, era toda essa conexão, né? Era a nossa criança ferida que queria se conectar com aquele momento, que era uma forma que ela sempre, né, fazia esse bolo de chocolate dela como uma forma de amor e eu queria me conectar. Então ali voltei para a consciência, respirei um minutinho e falei, bom, deixa aí, outra hora eu como, quando eu tiver mais consciente do que eu estou fazendo. Porque foi um movimento irracional total. E isso me trouxe para analisar mesmo qual eram esses meus gatilhos, o que acontece, né? Então, quando eu vou buscar prazer na comida, o que eu estou sentindo? Então, qual é o buraco que você está tentando tapar com a comida? Porque quando a gente, né, fica cheio, o estômago está cheio, você tapou um buraco muito grande, a sua atenção saiu ali dos seus problemas e ela veio para o seu corpo. Você aterrou ali. Mas quando você está no dia a dia e você está buscando toda hora comida e não é por fome, o que você está tentando buscar? Acolhimento, prazer, felicidade? Qual é a casinha da vida que está desorganizada? E quando a gente vai falar assim né, emagrecimentos, alimentação saudável, por isso que eu sempre olho assim e falo,
como está a sua relação com a comida? O tratamento ele é multidisciplinar. Porque a nossa relação com a comida, a gente pode fazer um planejamento por 2 meses. Mas para fazer algo realmente que dure a sua vida, né? Você precisa olhar para todo o resto com carinho. Porque senão a comida é uma válvula de escape muito fácil. Ela funciona aí como uma droga até, que ela pode te anestesiar. Você come aquele balde de doce, de massa, chega, você fica morto depois, de preguiça, né? Torporoso. Perfeito. Você está sendo anestesiado, né? Que muitas pessoas buscam aí na bebida, no cigarro. Então, olhar para isso com esse cuidado é extremamente importante. E muitas pessoas, às vezes, que eu falo assim, quando a gente assume o problema, assumir às vezes é difícil, mas é o primeiro passo, né? Então, entender que sim, eu tenho um gatilho emocional com a comida, eu tenho essa busca, ok, tudo bem. Agora a gente vai acolher isso e olhar com carinho, sem agressão. E a gente só consegue mudar quando a gente sente. É assim que a gente acredita aqui no Reprogramando Hábitos. Você só consegue mudar aquilo que você sente, né? Não é e quantas vezes, né? E a gente pode bater aqui, fazer 1 ano de lives, né? A gente está na live número 91, né? Mas ainda assim a gente pode fazer assim 1000 lives para falar sobre alimentação e quando é que a gente muda, né? Quando a gente sente, quando a gente vai sentir e aí volta lá para aquela história da Mercedes, né? Zero. Talvez até os 20 anos a gente nem ligue. Talvez a gente come quando pode, come tudo que pode, bebe tudo que pode, vai se ingerindo, porque qual é o A máquina é sinal, boa! qual é o sinal de que, meu, não para? Se eu tenho algo genético, né? Se eu tenho uma dor que me grita, que me fale para, porque senão a gente vai para esse lugar mesmo, né? Mas todos nós temos um momento que a gente chama de momento da mudança, até quando a gente trabalha isso no Reprogramando, inclusive, é um momento que a gente fala, sente. Sente, sente mesmo. E aí é só através do sentir, do acolhimento, quando você fala isso, é muito verdadeiro, né? Quando eu identifico, quando eu falo, ok, entendi. Agora eu dou espaço para isso na minha vida, eu pertenço, né? Eu incluo isso em mim, aí eu abro para Exato. essas novas oportunidades. Aí eu olho para a Andrea e vejo, falo, nossa, ela pode ser uma mestre para mim nesse caminho de me relacionar melhor com a minha comida, né, com hábito alimentar. Se eu estou agindo, né? O hábito está aí, você está se alimentando de uma forma habitual. Se não sabe como, provavelmente pode melhorar um pouquinho, né? Exato. Esse acolhimento eu acho realmente importante, né? Porque até para ser algo duradouro na nossa vida. Então, essa mudança de hábito, ela é importante pensando no todo. E não só em coisas imediatistas. Então, às vezes, as pessoas entram no consultório e falam, mas eu não posso furar nenhuma vez a dieta. Primeiro, né? A dieta, quando a gente passa um plano alimentar para um paciente, aquilo é uma orientação. Mas você, quando vai entendendo isso, e é um processo que não é de uma hora para outra, então as pessoas às vezes têm pressa de tentar entender o que é uma alimentação saudável do dia para noite, e a gente vai aprendendo. É a história por exemplo, da pizza. Nossa, a gente vai experimentar hoje uma farinha integral. Nossa, olha, você já deu um primeiro passo. Uhum. Hoje tem pessoas que fazem pizza com massa de couve-flor, com farinha de Uau. amêndoas. Então assim, é um passinho de cada vez. E você vai descobrindo novos sabores, você vai descobrindo novas sensações. Então você vai se abrindo também para novas oportunidades, o novo na sua vida se abre. E eu acho muito interessante que essa nossa relação com a comida, ela reflete um tanto da vida.
Uhum. né? Então, às vezes, quando você conversa com pessoas que são mais inflexíveis no paladar, que não abrem muito mão do que comem, elas são mais inflexíveis também no seu dia a dia. Então, isso pode também ser trabalhado na questão da flexibilidade. E aí, quando o paciente chega, mas eu não posso, né, furar nenhum dia isso, pode, de novo, aí a gente volta lá no início, quando a gente tem esse poder de liberdade, né, para falar o sim ou não. Então, quando os pacientes estão muito restritos, se permite uma abertura aqui com consciência para você entender que você pode dizer sim e dizer não. Então, tá tudo sempre conectado. Eu vi uma pergunta que eu não consigo ler tudo, mas deixa eu tentar voltar aqui. Se perguntaram se não tem relação com algum abandono na fase oral da criança. Bom, abandono na infância, ele é muito relativo, né? Quando a gente vai falar assim, para quem não tem noção tanto da psicologia, porque às vezes o abandono é um pai ou uma mãe ir para o trabalho, né? O desmame do É aleitamento. o significado E que aquela criança dá, né? exatamente. Então não precisa ter um evento muito grande para a gente falar de abandono na vida da criança. Uhum. Né? Depende daquele significado, o que aquilo causou de dor para aquela criança. E pode sim ter várias coisas na fase oral que podem ser trabalhadas. Isso aí, em terapia, é um trabalho magnífico, né? Tanto que a gente, às vezes, eu já voltei várias vezes com a minha terapeuta, conversa com a sua mãe, como foi a sua alimentação, e todo esse relacionamento com a comida pode também ter algumas coisas ali atrás. Lógico que o hábito alimentar ele é construído ao longo de uma vida, né? Então, tanto que até os 10 anos, a gente fala para os pais que é 100% de responsabilidade dos pais, né? A alimentação das crianças. Porque as crianças não têm autonomia para comprar algo, nem sempre se colocar na geladeira, elas vão lá e vão pegar. Quem colocou, né? Então, Uhum. até os 10 anos, quase 100% aí é responsabilidade dos pais. E aí você fala para o filho, né? Não tome refrigerante. Esse é o mais clássico, né? No dia a dia. Mas você toma. Até os 10 anos, ele vai te obedecer porque ele não tem muita escolha. Senão ele vai ficar de castigo, ele não vai sair para brincar com os amigos, ele não vai ter o Autoridade, videogame. né? Ponto. Mas depois é o que a gente está acostumado a olhar, ao que a gente vê os nossos pais fazendo. Então, até os 10 anos, você pode até ter o controle da saúde do seu filho, né? Cuidando da maquininha dele, vai dar certo. Mas quando ele tiver 30, ele vai repetir muito provavelmente os seus hábitos, a sua relação alimentar. Então eu lembro que isso para mim veio muito depois de um tempo. Eu falava para minha mãe: "Nossa, mãe, parece uma vaca no pasto comendo salada, né? Só grama, só mato". Mas eu não comia salada de jeito nenhum com meus 15 anos. E eu falava: "Meu Deus, parece que a minha mãe tá no pasto". Um pratão de salada assim, eu ficava, nossa. E aí, quando foi com uns 21, mais ou menos, eu já comecei a introduzir isso, pô, né? Comecei a engordar um pouquinho, acho que eu tenho que começar a comer salada. Isso muito sem entender. E hoje, nossa, eu tenho um bowl de saladas que eu faço, que eu falo, meu Deus, eu tô no pasto, igual a minha mãe lá atrás, lá voltei. Que isso? É exatamente isso. Da onde vem? Meus pais tinham uma liberdade de paladar, uma flexibilidade. Meu pai adorava experimentar coisas novas. Minha mãe comia muita salada. Hoje é uma coisa que a Andrea come porque você é nutróloga. Olha, eu tenho essa consciência do que é importante para mim. Mas é uma coisa, é tão familiar também o hábito que fica. E aí a gente já percebe que fica tatuado. Então tem essas memórias. Lógico que você também
hoje, mais adultos, que a gente tem essa consciência, a gente consegue separar. O que que é isso, né? O que que eu posso levar disso aqui para mim e o que que não me faz tão bem? Hum. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente fala muito em honrar pai e mãe, mas não necessariamente é Ctrl+C, Ctrl+V. Honrar é entender o quão foi importante para você e saber que daqui para frente a gente tem essa liberdade de escolha. E a gente pode escolher o que é bom e o que é ruim. O que não é nem ruim, o que não nos serve mais. Eu acho que essa é a frase exata. É que a partir daqui eu posso fazer diferente, né? Eu sei que você fez, tem muito valor, mas hoje eu posso fazer diferente graças a também esse conhecimento, né? E Exato. esse adulto, quando você fala, é perfeito, né? A gente traz isso como uma maturidade, né? Uma maturidade de consciência mesmo. Você trazendo essa questão da alimentação, é, e a gente muitas vezes se coloca, pode estar se colocando num lugar de, vou comer tudo que eu posso, justamente por causa da criança ferida, né? E para me colocar naquele, posso me permitir isso, né? E me permito agora, me permito daqui meia hora, me permito mais um pouquinho, quero me dar um docinho, quero me dar algo aqui, né? Então, nessa maturidade, quando eu falo, e você fez assim do adulto, aquela referência que você fala, né? A gente, assim como o hábito, muitas vezes não é gostoso no começo, mas é o que tem que ser de mais saudável, né? Porque justamente não tem uma relação estritamente direta, que para ser saudável precisa ser sempre prazeroso, no modo do paladar, no modo gustativo da coisa. Em alguns momentos não vai ser, né? Vamos falar um pouquinho sobre o bate-papo que a gente teve? A Ah, história da criança escovando os dentes. Você sim. passa aí anos falando, menino, vai escovar os dentes. Já escovou os dentes depois do almoço? Tem que escovar direitinho. A criança não tá indo ali porque ela acha demais. Por que você escova os dentes, Gus? É hábito mesmo, né? Você tem que escovar, né? No fundo é assim, não, porque eu tenho que escovar. Por quê? Porque é saudável, porque faz bem para a saúde dos dentes, dá Hum. uma sensação refrescante, mas não foi assim que ensinaram. Ensinaram, vai, vai lá e faz. Criança às vezes vai emburrada, fala que fez e não fez. Não, escovei. Deixa eu ver os dentes. Bota a língua pra fora. Não, tá tudo horrível. Mas você repete aquilo várias vezes. E Hum. hoje, como é gostoso a gente acordar, né? E ir lá, escovar os dentes, aquela super sensação prazerosa, né? E é isso. E o hábito, quantos anos demorou para construir esse hábito de escovar os dentes? Criança com tomar banho, que a E criança adora tomar banho? Para. não, eu não Não. gostava, não. Eu não gostei. Eu e meus irmãos, a gente brigava para quem ia primeiro. Quer dizer, para Exato. quem ia por Nossa, eu último, lembro. né? A gente falava, não, vai você, vai você, vai você. A gente ficava bem por aí. Nossa, eu lembro de um dia que meu pai me tirou assim, me puxou assim pelos braços e falou: Você vai tomar banho. Se você não for tomar banho, você não faz mais nada hoje. Eu chorava. Essa cena para mim foi marcante. Ai, E é isso, e é o hábito que a gente faz. Então, a hum, comida é do mesmo jeito. hum. Entender que muitas vezes, quando a gente vai falar, né, de programas alimentares, quero emagrecer, vou emagrecer 10 quilos. Emagreceu 10 quilos, largou tudo. Não, mantém. Mantém o caminho. De novo, não precisa restringir. Mas esse hábito do todo dia vai ficar tatuado. Então, isso a gente fala para comida, para atividade física. Então, a gente chega no consultório e quantas pacientes falam? Nossa, eu não suporto fazer atividade física. Eu também não suportava, né? A maioria das pessoas, elas não acordam com aquela vontade explosiva de, nossa, que felicidade, vou fazer agora 30 minutos de caminhada, vou correr 40. Esquece. Você nem, às vezes é o que eu falo, sai do julgamento, só vai. Só vai, Se for esperar o né? desejo de começar, né? Não vai vir. Então, lógico que se você for olhar, nossa, vou comer um pão com
presunto, queijo, manteiga, um Nescau gelado de manhã, é super prazeroso. Você pode também comer um omelete e um café e um suco verde. Pode ser super gostoso. Não entra no julgamento. São coisas diferentes. Né? Eu falo, não dá para comparar lasanha com peito de frango. É completamente diferente. Você não consegue comparar pessoas. Perfeito, Se você perfeito. começar a entrar em comparação, você vai começar a achar um monte de vantagem no outro do que você está olhando do seu e vai falar: hum, Tá não tá bem legal justo. isso Não. aqui, não tá bacana. Quando na verdade, os dois têm vantagens, os dois têm coisas bacanas para te oferecer em momentos corretos. E Quando a proporções, gente. né? Exato, É, exato. Dé, Né? Então, você fala disso, desculpa. Você fala e não, é perfeito. No Reprogramando Hábitos, a gente está indo para a terceira turma, né? Essa turma online, dia 15 e 16 de agosto, agora sábado e domingo. agora sábado. Temos vagas ainda, inclusive. E a gente fala justamente sobre isso. É muito diferente você olhar para um desejo, né? Quando você fala daquela dieta de emagrecer 10 quilos, né? Para apenas uma meta, né? A meta, você vai abrir mão, né? Você vai olhar para aquilo como um caráter que você não precisa nem entender, né? Você fala, meu, eu vou abrir mão mesmo, vou abrir mão, só que você não tem uma relação quase que de presença ali, né? Uma relação de quero me colocar algo. E muitas vezes é necessário, né? A doença traz isso para gente, né? Doença, como eu já tive, muitas doenças gástricas, e enfim. Então, assim, a doença traz essa Muitas. consciência para gente e fala, cara, para e abre mão de metade disso agora, ou boa parte disso, né? Agora, qual é a maior diferença quando a gente fala de hábito mesmo? Porque a recompensa, é muito legal isso que você fala. E aí é isso que eu quis dizer também quando eu falo do prazer, né, do paladar. Muitas vezes não é porque é o prazeroso, né? A Elaine, semana passada, e eu falei, nossa, Dia dos Pais, né? E você nem sabia, mas o meu pai sempre amou erva doce, né? E aí ela comprou em casa, nunca Legal. comprou erva doce, as crianças também adoraram. E a gente comeu assim, eu comia. Ela falou, meu, você gosta disso? Eu falo, eu adoro. Não é porque é só pelo prazer, né? Mas é porque tem um prazer maior, né? Qual é o prazer maior que aquilo pode te trazer? Às vezes não é só o sabor, que é diferente também. Como o paladar é um hábito, né? Açúcar Exato. demais, né? Café As, demais, as sal papilas demais. gustativas, elas se renovam aí com uma velocidade de 2, 3 semanas. Mas você cria esse hábito, então você começa a sentir uma falta química do excesso de açúcar. Quando a gente começa a colocar açúcar, adoçante nos alimentos, por exemplo, Gus, a gente começa a deixar de perceber outros sabores, né? Os sabores naturais da comida, a gente começa a se desconectar. Então, algumas pessoas, quando vão retirando o açúcar, é engraçado que elas chegam no consultório e falam: Nossa, comi um pedaço de bolo X, achei doce demais. É doce demais. É que você estava adaptado já naquilo. E você começa a não sentir mais os mesmos sabores. Então, até isso é preciso. A gente né, cria o hábito de comida salgada, sempre muito sal, muito corante, edulcorantes, coisas artificiais, aquilo cria realmente uma alteração química, né? E a gente fala muito do hábito como mente, mas é químico também, né? Então, lembrar que sempre é uma via de mão dupla, corpo e mente. Tá sempre interligado. Né? E essa química de corpo, ela é capaz de influenciar no nosso humor, né? Nas nossas emoções, no geral. Então, às vezes, sim, você pode comer algo muito açucarado e ficar mais ansioso depois. Tá relacionado. Né? Então, ainda mais porque você sente depois a falta. É como uma droga. A cocaína e o açúcar, eles
eles agem em lugares muito parecidos. E quando eu falo açúcar, não é o doce em si, né? É o carboidrato, né? Então é o pão, macarrão, bolacha, bolo. Não é só o açúcar mesmo refinado, como a gente está acostumado. Então é capaz de fazer mudanças no nosso corpo físico que vão influenciar também nessa questão do funcionamento da nossa mente. Aprendizado, memória, humor, tudo. Então, saber que às vezes é ótimo a gente se reconectar com esses sabores que nos relacionam lá atrás, com a nossa infância, com nossas origens, porque é muito bom, né, entrar em contato com as nossas raízes. Mas se a gente está precisando disso toda hora, tá faltando alguma coisa, porque não está equilibrado. Então tem um mundo de coisas que a gente pode trabalhar para ter uma relação mais saudável com a comida, né? E lembrar que se a comida é uma forma de amor, como a gente está tratando o nosso corpo, né? Com coisas que realmente vão me dar vida, né? Vão disparar aí o meu bem-estar, a minha saúde, ou não, né? Eu tô me escondendo, eu tô trabalhando a minha dor em cima da comida. Então, olhar para isso com mais calma. Eu acho que é a primeira coisa. O que eu tô fazendo? Assumir, acolher, para que a gente possa começar a trabalhar essas mudanças de hábitos que vão trazer mais vida, mais saúde pra gente no dia a dia. Eu dessa relação do amor com a comida também, gratidão por essa fala que foi incrível, mais essa, diante de toda essa live que já está acabando aqui, mas eu tenho uma cliente que eu queria compartilhar isso, né? É uma cliente de consultório que eu, né, essa multidisciplinariedade, né, que a gente trabalha até juntos nisso, né, em alguns casos, e ela procurou a Andrea, queria compartilhar para as pessoas aqui. Ela tem um alimento específico que ela ama, né? E aí ela até trouxe isso depois de algumas 2 semanas, enfim, e alguma coisa virou nela, e essa relação do amor mesmo. E ela virou assim e falou: Nossa, eu dizia para mim que eu não podia largar porque eu amo isso. E aí ela fala: Mas isso não está fazendo bem para o meu corpo, não está fazendo bem para minha vida, não está fazendo bem para minha saúde. E ela falou: Então eu não posso mais amar isso. Né? E aí ela falou: então eu não posso mais amar isso eu já não amo mais tanto. Eu passei mais de 32 anos, enfim, que ela tem, mas mais de 30 anos amando isso, né? Ela sempre diz: não, imagina, eu não vivo sem, imagina, eu amo isso. Só que nível de consciência, né? E quando ela mudou, ela falou: eu não posso amar isso não me faz tão bem, né? Então, se eu amar isso, vai me fazer mal. Então, e aí ela fala, né? Hoje ela tem essa fala mesmo com a comida dela, e ela fala: é isso, é essa comida que vai me trazer saúde, esse Exato. alimento, né? Essa comida, de fato, comida pelo verbo do mastigar, do momento, né? Da hora do dia, de comer, enfim. Agora, o alimento, aquilo que ela vai se nutrir, ela escolhe. Olha que interessante, nessa A mudança de liberdade. consciência. E aí vem hábito, né? Quando tem recompensa que é maior. Fala, cara, ela Longo não prazo. tá longo prazo, ela não tá focada no se eu vou fazer atividade física vai ser sempre prazeroso, se eu vou sempre me sentir, nossa, gostoso. Não, porque às vezes você faz atividade física, fica com uma dor, ou fica com desconforto, ou fica com pegou de mau jeito, ou você fez algum movimento que não foi legal. Então, mas e a longo prazo? E na recompensa maior para sua vida como um todo? É aí nesse lugar que eu chamo de maturidade, né, de adulto, de o eu, né, o eu superior, seu mestre interno, aí de falar o que é que você quer para sua vida, né? Exato. Como você quer É, viver. é isso que eu falo, assim, a gente tem muitos pacientes nessa média de 30, 40 anos, e sempre eu trago, como você se imagina em 20, em 10, em 20? Vamos parar de sair só do aqui e agora.
né? A gente olha, por exemplo, idosos que têm dificuldade para levantar, a mobilidade é dificultada, isso é alteração de massa muscular. A atividade física ela faz toda a diferença na prevenção de lesões lá na frente. A gente está falando daqui, pra gente, 30, 40 anos. É muita coisa. Mas aí você pensa, nossa, e aquele idoso que tem 80 anos, vai para todo lugar, ele anda para todo canto, ele passa, vai passear, ele tem vida, tá ali, né? Quantos eu não conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer histórias lindas de falar, nossa, eu caminho 1 hora por dia. Nossa, quanto tempo já isso? 50 anos. Então Uma é colheita. incrível. E é uma colheita, é uma coisa. Exato. Tem um exemplo em casa, né? Minha mãe, tenho que falar que a minha mãe tem seus 66 saudáveis, sempre ativa. Então isso para mim, eu olho e eu falo, nossa, né? É aqui. É, Isso aí é um hábito bom que a gente escolhe e fala, esse eu fico. boa. Esse eu quero repetir. Esse daqui dá para mim mesmo. Exato. Exato. E é incrível. Ó, ligo para ela, tô caminhando, minha filha, depois a gente se fala. Amém. Amém. Eu falo para ela, hoje não precisa me dar presente, não precisa fazer comida para mim. Só se cuide, porque isso é o nosso maior presente, a gente poder estar com quem a gente ama por mais tempo, com saúde, longevidade e feliz, né? Porque isso deixa a gente feliz. Com certeza, Dé. Gratidão mesmo. A gente está chegando no finalzinho, querida. E Tem papo para mais algumas horas. tem. Isso que eu ia falar isso agora. Eu falo, uau, é isso que a gente nem trouxe tanta referência assim de. Eu também Verdade. sinto que é muito da necessidade de cada um. Eu tenho individualização dos talentos, né? Eu falo, puxa, eu tenho uma dificuldade até de generalizar, né? De que eu traria ideia, eu ia te pedir para falar sobre, sei lá, sobre pão, sobre farinha. Não, porque para cada um, né? O que é para você? Eu acho que isso também é um cuidado de Exato. cada um. Mas eu acredito que esse seu olhar eu amo, né? Como não só no seu lado profissional, como nutróloga, mas como terapeuta, né? Tá, Dé? É assim que eu vejo, porque quando você se cura, né, do seu processo, né, de compulsão alimentar, quando você passa por isso, você se torna É, terapeuta disso. Você é mestre nesse caminho para muitas pessoas, com é, certeza, né? Então tem verdade naquilo que você traz pela experiência de vida, né? Com muito exato. que Eu você sou muito vê. Então, grata pelo que eu vivi. Muito grata. Isso me fez entender o outro. E quando eu entendi a mim, então isso abriu muita porta. Foi muito bom. Então, eu sou muito grata por cada minuto que eu vivi. E hoje me trouxe muita coisa positiva. Muita coisa. A gente não entende na hora, e não. É difícil, mas com depois certeza. é muito bom. E gratidão mesmo por você estar aqui, por você ceder um pouco do seu tempo, um pouquinho do seu conhecimento, 1% aí do seu conhecimento, do seu amor por aquilo que você entrega. E é isso que o Reprogramando Obrigado. A gente está acabando, falta 1 minuto, eu vou deixar você se despedir. Obrigada, Gus. Gente, muito obrigada. Espero que façam que isso ajude as pessoas a olharem a comida de uma maneira diferente, né? E olhar para si mesmo com esse amor, que eu acho que é a base de tudo, é a cura para tudo. É esse olhar com amor, Perfeito, querido. Gratidão. Essa tá live bom? vai pro YouTube do Reprogramando, tá? Essa live nós temos no nosso Olha! canal. Então, assim, repliquem, compartilhem mesmo. Só entrar hoje à tarde lá no nosso canal do YouTube, já vai estar lá. E nesse final de semana tem o Reprogramando Hábitos para você que quer Tem se conectar. reprogramando. Vai ligar para a Déia? Então já liga para a gente. Entra no link da nossa bio. Ainda temos vagas no último lote Tá tudo online. Já associado. faz essa virada aí com muito amor, com toda a nossos conhecimentos aqui, com essa estrutura de trabalho que é maravilhosa. Isso. E sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Dé, mais uma vez, querido. Gratidão. Um beijo. Foi Beijo, muito bom estar querida. aqui com você. Beijo, Obrigado beijo, mesmo, mais uma beijo. vez. Obrigado a Tchau. todos.
Tchau, tchau. Um ótimo dia.